Olá, abrimos hoje mais um capítulo da série A Depressão e Suas Faces. Hoje vamos estar falando do medo, depressão e medo. Bem, o medo ele faz parte das 4 emoções básicas do ser humano. Nós nascemos com ela e nós vamos morrer com elas. É o que? Alegria, tristeza, raiva e medo. São as 4 emoções básicas que nós nascemos e vamos morrer com elas. Bem, o medo tem várias funções. Tem funções positivas e negativas. Eu acho que as positivas é para nos alertar do perigo, do risco. Nós somos seres muito frágeis. Se nós não tivermos medo, nós podemos fazer muita bobagem com a nossa própria vida até, né? Mas o medo vem de que lugar? Bom, o medo ele vem basicamente de 2 fontes. Ele vem da fonte interna, de dentro de nós, ou ele vem de fora, através do outro. De dentro de nós, ele vem através das nossas percepções, é como a gente vê o mundo. E quando a gente sente um medo que vem de dentro para fora, esse medo, a princípio, nos assombra. A gente fica assombrado, a gente fica assustado. Em segundo momento, ele nos enrijece, ele nos deixa rígido, a gente perde a flexibilidade, fica meio duro. Esse medo também nos emburrece, a gente fica burro. Você já se viu diante de uma situação de avaliação, de prova, na escola, na autoescola? O quanto que aquele medo faz com que você fique burro, você perde até o conhecimento que você tinha até então, você emburrece. E ele faz o que com tudo isso? Ele paralisa. Ele deixa a pessoa paralisada. O medo pode também vir de fora. Quando ele vem de fora, ele vem através da percepção do outro. É uma imposição do outro diante de nós. Faz com que a gente se sinta medo. E vem, a princípio, através da ameaça. O outro nos ameaça, nós de diversas maneiras, e com isso a gente fica com medo. Por que o outro faz isso? Para ter o controle. Nos deixando com medo, o outro passa a ter o controle sobre nós. E isso não acontece só com o adulto, não. O bebê controla a gente. Você já viu o bebê controlar a mãe? Algumas mães já devem ter até rido já. Por quê? Imagina aquele berro, aquele choro da criança. Ele controla a mãe. Ele consegue perceber que com aquele berro ele deixa a mãe ameaçada, a mãe assustada, a mãe amedrontada. Então a mãe fica refém dele. Então esse medo faz com que a gente se escraviza, a gente fica escravizado pelo outro, porque o outro acaba nos inibindo e nos mantendo refém dele mesmo, E que dica eu daria para lidar com esse medo normal, esse medo vindo de dentro e esse medo vindo de fora? 2 condições: confiança e liberdade. É através desses 2 pontos que a gente vai se libertar de um medo aprisionante, de um medo que nos torna refém, que nos deixa assombrado. Confiança é o quê? É aumentar a nossa confiança. Porque a pessoa que é muito medrosa, a autoestima dela é baixa. O sentimento de autoeficácia, eu posso, eu consigo, também é baixo. A autoconfiança também é baixa. Então precisa aumentar um pouco essa confiança. Por outro lado, a liberdade. A liberdade nos é tolhida pelo outro quando ele nos ameaça. E para isso você precisa fazer o quê? Se atrever. É o processo de aprender, por exemplo, de descobrir as coisas, ele é um atrevimento. A criança, aquele ser tão pequeno, você vê quanta força que ela tem que ter na vida para aprender as coisas, para desafiar, para errar. Aí o adulto cresce, ele fica meio medrosão, meio bundão, como as pessoas falam, com medo de quê? De atrever-se, de fazer com que? Sentindo que não consigo, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim. Mas quando criança fazia tanto, você fez tanto, você aprendeu, depois que fica grande parece que fica bobo, Por quê? O medo acaba emburrecendo, acaba diminuindo, acaba fazendo com que a pessoa fique refém das suas próprias emoções. Então, confiança, aumentar a confiança, fazendo. Você aumenta a confiança fazendo. E para fazer, você precisa fazer o quê? Você precisa se atrever. Você precisa se colocar a novas experiências, a princípio difíceis, mas
você contando com a sua inteligência, com a sua capacidade, então uma coisa nutre a outra. A partir que você passa a ter mais confiança, você tem mais liberdade. Você não ouviu isso dizer que a liberdade a gente conquista? A gente conquista com o quê? Através da nossa confiança. A gente tem que quebrar esse medo dentro da gente e também que vem de fora da gente. E no depressivo, como que fica o medo? Bem, no depressivo tudo é mais complicado, o medo fica maior ainda, o medo fica, aquela sensação de se sentir assombrado fica maior, a sensação de ficar enrijecido, emburrecido, inibido, ameaçado, controlado, tudo fica muito maior, né? Esse medo faz com que a pessoa perca as esperanças, perca a confiança de que ela um dia vá conseguir sair disso, né? Então ela acaba até entrando em desespero. O desespero, como eu tenho falado, é o pior sintoma de um processo depressivo, porque ele vai fazer com que a pessoa fique extremamente ameaçada, né? E pode levar até quadros mais psicóticos. O medo no processo depressivo, muitas vezes ele se torna tão grande que ele entra para a fobia. A fobia já é um medo incomensurável, um medo enorme, grande, e que ele perde a conexão com o real. Ele perde a conexão com algo que pode ser plausível, né? É medo de escuro, é medo de sair de casa, é medo de pessoas, é medo de barulho, é medo da claridade. Tem pessoas que têm medo do sol, né? Tem medo e quer ficar dentro de casa no escuro porque tem medo da luz, né? Então, é um medo incomensurável, que se chama fobia. E que dica eu daria para o depressivo ou para a família do depressivo, para a pessoa que está perto do depressivo? Bom, como esse medo é muito grande, não adianta você querer expor a pessoa ao sol, à luz, às pessoas, ao escuro, à altura. Não. Eu acho que não se faz isso nem com uma pessoa normal para você desconstituir o medo. Você tem que desconstituir o objeto fóbico, né, que é um trabalho progressivo, e por outro lado você tem que aumentar a confiança da pessoa. Você vai conseguir alcançar essa desconstituição do medo através da confiança. Se a gente pegar, por exemplo, as nossas relações mais precoces do bebê com a mãe, o que ele faz? Ele projeta toda a sua confiança na mãe. Então é a mãe, naquela relação com ele, quando ele fica extremamente assustado, que a mãe coloca no colo e diz assim, ela canta uma musiquinha, né? Ela fala, tá tudo bem, se acalma, a criança acorda assustada, mamãe, tive um sonho horrível. Calma, filho, foi simplesmente um sonho, não é verdade, tá tudo bem. Então, a gente precisa muito contar com o outro, por isso que o depressivo, ele se agarra muitas vezes no médico, no psicólogo, no padre e até em Deus. Né? Mas a relação, ela não é assim, sólida, ela é idealizada, ele coloca todo o poder no outro. Por isso que esse outro tem que ter o cuidado, muitas vezes esse outro fica envaidecido de tantos poderes que dá para ele, como a mãe, né, tem do bebê, mas é importante que com o tempo esse outro vai desconstituindo essa autoridade, vai dando segurança para o outro. Isso pode acontecer na família. A família, um dos membros da família pode acabar sendo essa pessoa de confiança. Eu, quando contei aquela história que meu pai ficou com depressão, eu tinha 22 anos, eu levei o maior susto, porque eu tinha 22 anos e a hora que eu me vi eu estava carregando o meu pai no colo. Aquilo foi muito assustador para mim, né? Carregar o meu pai no colo, meu pai confiando totalmente em mim, eu como se fosse o pai dele. Eu fiquei pirado com essa inversão aí de poder, né? Mas me ensinaram desde aquela época que isso era um processo que precisava ter alguém para poder contar, e eu pude, né, servir dessa pessoa para ele, de poder estar com ele, poder ajudar a refletir, poder ajudar a pensar. Então, o depressivo ele precisa constituir a sua confiança, reconstituir, recobrar, ter de novo, e ele vai ter muito a partir da relação com o outro, porque ele não encontra forças nele próprio. Por isso que muitas vezes ele busca Deus. Sim, a força porque ele vai com isso acreditar que Deus vai estar
perto dele o tempo inteiro, vai estar presente com ele o tempo inteiro, vai estar ajudando ele, e com isso a confiança vai aumentando. Ele vai começando a acreditar de que ele não está sozinho, e aí ele vai começando a acreditar que ele tem forças, que ele pode, que ele sabe se defender, que ele pode se discernir, e aí vai voltando a confiança, a autoestima, a autoeficácia, ela vai voltando, tudo dentro de um processo de elaboração do processo depressivo. Tudo isso, como eu já disse, é um processo. Ele não se faz assim do dia para a noite, né? Então é um processo que ele precisa ter calma, paciência e, como eu disse, tem técnicas, tem meios, tem formas. Não é expondo a pessoa ao medo que você vai, não é desafiando ela ao medo que você vai, não. É constituindo a confiança. Você tem que trabalhar na confiança para que ela recobre a confiança, tenha confiança para ela ter o quê? A liberdade. A liberdade de ir e vir, de fazer, de se atrever e de viver, né? Porque viver já é um grande atrevimento. Bom, gente, fico aqui mais uma vez, tá? E estamos aí passando a mensagem para vocês. Façam a parte de vocês, contribua, compartilhe, comentem, passa para outras pessoas, porque muitas pessoas podem precisar disso que eu estou doando para vocês, tá? Um grande abraço, até a próxima.